Olá, que bom! Mais uma vez podemos estar aqui juntos, conversando sobre o desenvolvimento infantil, entendendo sobre as atividades guia, entendendo que é importante estimularmos dentro de cada uma delas, né? E acredito que entendendo essas atividades guia, nós vamos entender melhor a criança, ao qual a gente está com o olhar nesse momento, né? Então, na aula passada, nós estudamos não, né? Conversamos sobre a primeira atividade guia que a criança adentra, né? Que é a comunicação emocional direta. Então, dentro da comunicação emocional direta, nós vimos que o adulto é o centro para a criança, né? Tudo vem do adulto, porque com o tempo, com o passar dos meses, a criança entende que suas necessidades são supridas pelo adulto. Então, o adulto vira o centro da criança, né? O objetivo da criança é o adulto. Diferente da atividade guia que vem logo em seguida. Então, aproximadamente a partir de 1 ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a criança dá lugar a uma nova atividade guia, porque o seu desenvolvimento ele busca isso, né? Então, a criança, ela adentra, vamos dizer assim, em uma nova atividade guia, que é a atividade objetal manipulatória. Nesta atividade guia, o adulto não é que ele deixa de existir e ele perdeu totalmente sua importância, não. Vocês vão ver que ainda o adulto tem uma função primordial dentro da segunda atividade guia que a criança vai passar. No entanto, a criança não tem mais o adulto como seu objeto principal. Neste caso, nessa atividade guia, a atenção, o foco da criança está voltado para o seu entorno, para tudo aquilo que está ao entorno dela. Então, o que é que ela quer? Ela quer descobrir. Ela vai descobrir o mundo, ela inicia essa descoberta além do adulto, porque até então ela só tinha como ponto principal o adulto, para suprir suas necessidades. Mas agora ela já percebe que o mundo vai além do adulto, né? Então eu vou abrir aqui a nossa tela, compartilhar ela com vocês, a gente buscar a nossa apresentação de slide, né, que eu prefiro fazer assim, que sou muito visual, acredito que a maioria das pessoas também conseguem um entendimento melhor, assim, quando você tem um visual mais claro, né? Então, a atividade guia que a gente vai discutir hoje, que nós vamos conversar, é sobre a atividade objetal manipulatória. Então, nesta atividade guia, o ponto-chave é exploração do objeto para entender sua função social. Então, este vai ser o objetivo. Atividade guia anterior, o adulto era o ponto principal. Nessa atividade guia, o ponto principal é a exploração do objeto para entendimento da sua função social. Então, aqui na objetal manipulatória, refere-se à apropriação pelas crianças dos procedimentos socialmente elaborados das ações com objetos. Porém, isso só se dará através da mediação do adulto. Então, como eu falei agora há pouco, né? Nessa atividade guia, não é que o adulto perdeu a importância e ele pode ficar omisso da criança só com os cuidados, vamos dizer, físicos dela, né? Não, vai muito além disso ainda. Então, aqui a criança vai precisar entender tudo que está ao seu entorno. A gente fala objeto, mas quando eu me refiro a um objeto, não é um objeto em si, só uma caneta ou, sei lá, qualquer outro objeto. Mas eu estou me referindo ao entorno
ao ambiente aonde essa criança está inserida. Então, ela vai buscar entender esse ambiente. No entanto, ela só vai ter sucesso nisso se ela tiver a mediação do adulto. O adulto precisa estar presente nessa etapa. Então, nessa etapa, a criança passa por uma transição. Antes, ela explorava as propriedades sensoriais do objeto. A nossa atividade guia anterior, né? Então, na atividade lá na emocional direta, ela era sensorial. Cheirava, tocava, contato visual, conversa, se movimentar com o adulto, criar o vínculo com os pais, os seus responsáveis. Isso até em torno de 1 ano. No entanto, agora, a objetal manipulatória, ela muda a forma de olhar. Então, não é só o sentir, só o buscar através dos 5 sentidos. Ela vai muito além disso. Ela vai explorar também através do sentido, sim, mas buscando já um entendimento da função social de cada coisa. Então, aqui que está a virada de chave. Por que é que a criança vai ser levada a isso? Porque a partir de 1 ano, a partir do momento que a criança inicia o andar sozinha, ela tem mais desenvoltura na sua linguagem, ela tem mais sucesso na sua comunicação, ela ganha autonomia. Então, mesmo que ainda rudimentalmente falando, né, ela não tem assim uma coisa muito ampla, uma coisa muito desenvolvida, uma coordenação motora perfeita, uma comunicação perfeita, mesmo sendo rudimentar, ela ganha uma autonomia e ela faz uso dessa autonomia. Então, o que é que ela busca agora? Ela busca explorar o ambiente. Ela busca tentar entender tudo aquilo que está ao entorno dela. E ela vai fazer isso muito bem, né? Quem aí tá com a criança nessa idade sabe que eles não têm sossego, né? Eles estão o tempo todo ativos, pegando, levando a boca, enfim. Autonomia aumentada, mãe e pai com pernas, ó, mais afiados, mais se movimentando também. Então, nessa etapa, quando a criança começa a ganhar essa autonomia, ela ganha movimentos e ela ganha uma forma nova de enxergar as coisas. Então, o que é que ela já tem? Ela tem a iniciativa. Ela não depende mais de um adulto para fazer as coisas para ela. Ela não está mais ali paradinha, aguardando o adulto. Ela não vai precisar chorar para o adulto trazer alguma coisa. O que é que ela faz? Ela vai em busca. Ela vai atrás do que ela quer. Ela tem curiosidade, ela vai mexer. Por quê? Porque isso faz parte da atividade guia que ela está adentrando. Então, muitas vezes, nós, pais e mães, ficamos possessos com algumas travessuras, né? Travessuras que os nossos filhos fazem, que as crianças fazem. Mas, na verdade, o que é que eles estão fazendo? Eles estão buscando entender o mundo. Eu não esqueço de uma vez que a minha filha tomou um banho de óleo. Imaginem a cena. Ela devia ter uns 2 anos e pouquinho. Cheguei na cozinha, a criatura brincando com óleo. E ela tomava banho com o óleo, gente. Então, imaginem a cena. Eu lembro que eu fiquei possessa por um monte de situações, né? Só que o que é isso? Ela não tinha uma estrutura mental formada ainda para entender o todo daquele óleo. Mas ela estava buscando entender. Bom, o óleo era líquido, né? No banheiro, o que
cai no corpo dela para ela tomar banho, é algo líquido. Ela estava fazendo associações. Claro que não foi uma associação muito feliz, né? Vamos falar a verdade. Mas era uma associação. Então, aqui é que entra o ponto principal do papel do adulto. Como é que a criança vai entender esse mundo? Como é que a criança vai gradativamente entendendo a função social de cada coisa? Como que a minha filha entendeu a função social do óleo, que não era para banha, desculpa, banha, não, que não era para banho, mas era para usar na alimentação, para fazer a nossa comida. Isso tudo é gradativamente. Como que isso se dá? A partir da atividade conjunta com o adulto. O adulto precisa fazer a mediação. Então, se antes a gente falava bastante lá com a nossa criança bebê, lá na emocional direta, tinha um objetivo aquele falar, era o vínculo, era a comunicação, era a troca. Agora, nós vamos ter que falar um pouquinho mais ainda. E essa nossa fala vai ter um outro objetivo, não mais de vínculo somente. O vínculo permanece, porque uma atividade guia nunca termina. Lembra que nós comentamos lá na primeira aula, na segunda aula, primeira aula, né? Que a atividade guia sempre vai ser base para a próxima que está chegando, né? Então, esse vínculo que a criança tem com o adulto, essa comunicação, agora ela se fortalece, mas com outro objetivo. O objetivo agora é levar a criança a entender o mundo, entender a função social de tudo que existe ao nosso redor. E isso ela só vai conseguir com o auxílio do adulto. Aqui cabe nesse slide anterior ainda uma fala, que uma vez eu estava numa palestra, achei bem interessante a forma como o professor conduziu, né? Falávamos, inclusive, do desenvolvimento natural da criança, né? Aí ele jogou umas perguntas assim e deu uns atritos, né, na plenária. Aí ele colocou assim, bom, então se o desenvolvimento é natural, se a partir de hoje todos os adultos morrerem e ficarem só crianças no mundo, crianças ainda não alfabetizadas, crianças ainda não com a concepção que um adulto já tem do mundo, dos objetos, da função social, do desenvolvimento de tecnologias, o que é que vai acontecer? Então, foi um silêncio, né? Se a gente pensar por esse lado, então, a criança, ela não tem a consciência do todo, ela não tem a consciência do que forma tudo que está em torno de um indivíduo, tudo que está em torno de um objeto, tudo que está em torno de uma situação. E é essa mediação do adulto que vai fazer a diferença para a vida da criança, né? Para o entendimento, para a evolução rápida, para desenvolver isso nela. Então, por si só, a criança não aprende como usar um objeto. Ela vai aprender observando o adulto e através das mediações feitas por ele. Aqui a atividade guia passada, que era a comunicação emocional direta, se faz importante, pois a criança ainda precisa do adulto para aprovação de suas ações. Lembra? O emocional ainda fala alto. A criança tem suas ações emocionalmente organizadas pela aprovação social, que neste momento se faz através do adulto, né? Por isso, podemos afirmar que a questão afetiva é um elemento fundamental para o desenvolvimento psíquico dos pequenos. Ao mesmo tempo que ele está avançando na atividade guia, que ele vai buscar explorar e entender todo esse mundo aí que nos cerca, ele precisa do respaldo do adulto. Quando a gente faz essa fala, a gente se reporta, a gente diz assim, ai, ele tá tão bonitinho, ele faz umas gracinhas, olha para mim e ri. Ai, ele pega uma coisa, faz uma gracinha e ri. Por que será que a criança faz isso?
Porque ela está buscando a aprovação do adulto. É importante isso para ela, porque a atividade guia anterior está presente nesta nova atividade guia. Ela é um elemento a mais dentro daqueles elementos que já foram, vamos dizer assim, acalmados dentro da criança, né? Onde ela já conseguiu entender. Só que ela ainda precisa desse emocional, ela ainda precisa desta aprovação por parte do adulto na ação que ela está promovendo. Por isso é que é muito importante, na hora que a gente vai chamar a atenção da criança, por exemplo, porque ninguém aqui está dizendo que o mundo é só rosas, que educar um filho é só rosas. Não, eles tomam banho de óleo. Com certeza nós vamos passar por alguns banhos de óleos diferentes aí na educação do nosso filho. Só que na hora de abordar o nosso filho para fazer essa correção, é uma explicação que deve vir. Eu, hoje, olhando, né, minha filha está com 24 anos hoje, eu olhando lá atrás, muita coisa que eu fiz eu faria diferente com essa caminhada que eu tenho hoje, com esse olhar diferente, com esse conhecimento a mais que eu tenho, muita coisa eu faria diferente. Tom de voz seria uma coisa, a forma de cobrar seria outra coisa, porque muitas vezes na hora que a gente pega um filho tomando banho de óleo, primeira coisa que eu tenho que fazer é controlar a minha emoção, é controlar o meu sentimento. Porque se eu não controlo o meu sentimento, como é que eu vou passar isso para minha filha, para o meu filho, para a criança que eu cuido? Como é que eu vou dizer para ele que a gente passa por situações difíceis onde a gente precisa manter o controle? Aí vem aquele jargão que todo mundo já deve ter ouvido na vida, né? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente não é só mãe, não é só pai, que a gente trabalha, que a gente tem responsabilidades, mas na medida do possível, exercite aí o teu tom de voz, exercite a forma de cobrar do seu filho, da sua filha. Em vez da gente cobrar, vamos tentar explicar. Claro que eu não estou dizendo aqui que criança não precisa de limite, muito pelo contrário. Inclusive, o próximo curso que eu quero montar é falando exatamente sobre isso, sobre como dar limite para o nosso filho. Porque limite é uma forma de amor, gente. Tem pais que acham que porque não teve isso, quer dar tudo para o filho. Ah, eu não podia fazer isso, agora eu deixo meu filho fazer tudo isso. Não é assim. Limite é uma forma de amor. Então, eu não estou dizendo que eu não posso cobrar do meu filho ou da minha filha. Posso e devo. Só que existe uma forma ideal para a gente fazer isso, né? Então, a relação adulto-criança passa a ser mediada pelos objetos. Antes, o interesse da criança era o adulto em si. Agora, o interesse da criança é entender aquele objeto através do adulto. Então, a criança aqui, ela vai buscar na figura do adulto um suporte para ela entender para que é que aquele objeto serve. Né? Nessa interação prática entre o adulto e a criança, essa busca o estímulo e o elogio do adulto. Porque a emoção ainda está muito aflorada, o vínculo ainda está muito aflorado. Ela está, de uma certa forma, buscando a sua independência com essa autonomia que ela está ganhando, mas ainda ela precisa da aprovação do adulto. Então, nesse momento, o estímulo e o elogio são partes fundamentais para que a gente passe isso para a criança, para que ela se sinta segura, para que ela tenha o estímulo adequado no momento que ela está buscando isso. Ao realizar uma ação, a criança
antecipa emocionalmente as consequências sociais do seu cumprimento. Ou seja, a avaliação positiva ou negativa por parte do adulto. E eles sabem quando a coisa pega para o lado deles, né? Eles entendem quando eles fizeram alguma coisa de errado, que o adulto vem e faz uma correção para a criança, que tem uma postura de desaprovação. Então, eles entendem isso. Bom, agora entrando, então, mais propriamente dita, nessa transição da atividade objetal manipulatória. Então, dentro dela, existe uma subdivisão. Essa subdivisão, ela vai se dar em períodos diferentes de desenvolvimento. Então, aqui eu coloquei 3 imagens contendo o mesmo objeto, até para a gente tentar criar assim, uma linha de raciocínio. Então, ali, ó, o início dessa atividade se dá, então, pela manipulação do objeto. Então, primeiro estágio, né? Vamos chamar de estágio 1. No estágio 1, então, a manipulação do objeto é que guia a ação da criança. Por quê? Porque ela vai em busca do explorar, ela vai em busca do descobrir. No entanto, é a manipulação por si só. Ela ainda está buscando um entendimento. Ela não consegue entender o todo daquele objeto. Ela não consegue entender as regras de uso. Ela não consegue entender a função social dele. Então, ela busca descobrir manipulando. Então, olha lá o primeiro bebezinho, ó. Ele chegou, ele sabe que tem que pôr a mão ali, porque provavelmente ele viu alguém fazendo isso. Então, ele está copiando uma atitude do adulto, né? Ele está reproduzindo o adulto. Na segunda, nós já vemos que a criança, ela já não está querendo tanto pôr a mão, mas ela está tentando entender o que o adulto está fazendo. Porque ela está no estágio 2 já. Ela está no aperfeiçoamento das especificidades das ações com o objeto. Então, a criança já compreende de maneira ainda rudimentar qual o papel de determinado objeto, o uso social daquele objeto. Exemplo, colher para se alimentar, caneta para escrever, o computador para a mamãe trabalhar, ou para a mamãe acessar redes sociais. Ela está buscando esse entendimento do todo do objeto. Já no estágio 3, nós vimos um menino fazendo uso já do objeto. Então, de uma certa forma, manipulação, contato direto. Por quê? Porque aqui no estágio 3, o objeto adquire caráter mediador. Ou seja, a criança já vai utilizar ele. A criança já vai fazer uso dele. Por quê? Porque a função social do objeto está bem mais clara na consciência da criança. O que acarreta que o objeto não é agora meramente manipulado. Ele tem um significado social. A criança já entende que esse objeto possui regras de uso e finalidades definidas na sociedade. E ele já faz uso desse objeto. Então, dentro da objetal manipulatória, eles passam ainda por esses 3 estágios. E conforme o desenvolvimento vai acontecendo, novo estágio vem. Até que a criança chega no objeto mediador. Aquele objeto não é mais só para ser explorado, ele vai ser o mediador. Então, a criança já vai estar usufruindo dele conscientemente, entendendo a sua função social. Sendo assim, a atividade objetal manipulatória irá demandar uma nova formação no psíquico da criança, que é o cruzamento da linguagem e do pensamento. Ou seja, as ações da criança com os objetos adquirem a função de signo, isto é, ganham significado na consciência da criança. Eu até coloquei aqui uma criança fazendo a escovação sozinha.
No início, no estágio 1, a criança pode pegar aquela escova, ela vai manusear, vai até pôr na boca, mas conscientemente ela não vai entender que aquela escova é para eu esfregar o meu dentinho, para eu tirar o restinho de comida, para que esse meu dentinho não venha a desenvolver uma cárie. Aqui que eu digo que é a mediação do adulto, com todos os objetos. Aqui nós estamos falando da escova, mas essa mediação deve ser feita como um todo. Então, na hora de, quando eu vou iniciar essa escovação com o meu filho, eu tenho que falar para ele, vamos limpar o nosso dente? Vamos fazer a faxina no nosso dente? Olha, do mesmo jeito que a mamãe limpa a casa, a gente vai limpar o dentinho, mas não vamos usar o rodo e vassoura, não. O que é que a gente vai usar para limpar o dentinho? Ah, nós vamos usar a escovinha e o fio dental. Muito bem. Muitas mães compram o creme dental, né, com sabor, com uma coisinha mais gostosa. Aí a criança normalmente quer encher a escovinha, porque daqui a pouco aquele gostinho é tão bom, né? Coisa que não faz bem também, pessoal. Vale aí uma pesquisa da quantidade de creme dental a ser usado para a escovação da criança. Mas a criança, nesse processo, a criança precisa entender a função social daquele objeto em si. Nesse caso aqui, a função social da escova dental, que a função social dela é evitar um problema de saúde nosso, que é a cárie. E é isso que a gente deve buscar em todos os objetos, fazer essa mediação. Por isso que no início da aula, quando eu falo que nós vamos ter que falar mais do que nós já falávamos na primeira atividade guia, é a isso que eu me reporto. A criança, ela precisa ter as informações básicas. Muitas vezes, quando a criança pega uma coisa que a gente não quer que ela mexa, o que é que a gente faz? Larga, não pega. Para a criança, primeiro, a criança, nesse período que a gente está falando, ela ainda não, o cérebro dela não entende a palavra não. E é uma questão orgânica isso, não é porque a criança é teimosa. Eu falei que não era para pegar, e ela foi lá e pegou. O não, para esse período de desenvolvimento, não existe. É como se a criança não ouvisse a palavra não. Tanto que se a criança estiver num lugar que você vê que ela está em perigo, por exemplo, o que eu posso citar? Um muro. Você viu o seu filho em cima de um muro. Você não, por favor, não diga para ele, não pule. Porque o que é que ele vai entender? Pule. Porque o não, nesse período, ele não é absorvido pelo cérebro da criança. A partir dos 2 anos, que ele começa a aparecer. A criança começa a entender o não. Ele entende, porque eu falo não e dou um tapa e ele entende. Talvez é o tapa que ele está entendendo. É a agressão física que ele está sentindo, que ele está entendendo. Mas a palavra não, ele não está entendendo, porque biologicamente ele não tem ainda essa capacidade. Então, quando você for, por exemplo, voltando ao exemplo do muro, se você vê o seu filho numa situação de perigo, em vez de você dizer para ele, não pule, você diga, fique parado. Você tem que dar o comando exato daquilo que é para ele fazer. Fique parado. A criança provavelmente vai parar. Aí você vai lá e pega ele. Então, nesse período de desenvolvimento que a criança se encontra, de 1 a 3 anos, essa nossa mediação, essa nossa explicação é muito importante. Ah, eu não vou explicar, porque depois tem tempo lá para frente, a criança vai entendendo isso com o passar do tempo. Claro que sim, ela vai entendendo isso. Mas o momento dela entender isso é agora. Por quê? Porque é nesse momento que o cérebro dela está fazendo milhões de sinapses por segundo. Então, por que que nós vamos deixar para amanhã? Quando esse processo já vai estar diminuindo, quando eu tenho outra coisa que é em foco lá na frente,
Vocês vão ver que depois da atividade guia objetal manipulatória, ela entra nos jogos de papéis. Para ela entrar nos jogos de papéis, para ela fazer o que ela precisa fazer dentro dos jogos de papéis, ela precisa internalizar o que ela tem aqui na objetal manipulatória. Porque como que ela vai avançar na atividade guia? Então, aí que entra o nosso estímulo, a nossa fala, a nossa explicação, a nossa mediação. A criança precisa ter uma mediação do adulto para ela entender o objeto e a sua função social. Então, olha o quão é importante nós termos esse olhar para a criança nesse momento. Muitas vezes fica mais prático para o pai, para a mãe, para o cuidador, deixar a criança na frente de uma tela. Sou contra telas? Não, de forma alguma. Eu vejo que tudo tem o seu ponto positivo. Agora, no momento que a criança passa uma manhã toda na frente de uma televisão ou com o celular na mão, a tarde toda, ou um período muito extenso, aí sim. Por quê? Porque ela não está recebendo estímulo. Ela só está recebendo um tipo de estímulo. Um tipo de estímulo onde, na maioria das vezes, o cérebro dela está na passividade e não na atividade. E a criança, ela aprende pelo movimento. Então, a criança precisa do movimento para entender. O que uma tela não deixa acontecer, que a gente sabe, né? Que eles petrificam na frente de uma tela. Então, a nossa mediação aqui é muito importante. Dá trabalho? Dá trabalho, gente. Eu sei que dá. Mas, se a gente quer fazer a coisa certa, se a gente quer dar para a nossa criança as possibilidades adequadas para o seu melhor desenvolvimento, nós não podemos ter, vamos dizer assim, falta de vontade de fazer explicações diárias para ela, né? Então, nesse período de desenvolvimento, a palavra passa a ocupar um outro lugar na vida da criança, imposto tanto pela necessidade de comunicação em si, quanto pela necessidade da compreensão sobre o mundo. Por quê? Porque é através da palavra que a mediação do adulto vai se dar para ela entender o objeto. Então, conforme a criança passa a compreender essas funções sociais do objeto, ela já entendeu o que é uma caneta, ela já entendeu para que é que se usa a caneta, ela já entendeu a finalidade de uma caneta. Então, o que é que ela começa a fazer? Ela começa a evoluir para uma nova atividade guia, que foi o que eu falei agora há pouco. Ela começa a avançar para os jogos de papéis. Lá nos jogos de papéis, ela vai fazer uso do objeto com a sua função social entendida aqui na objetal manipulatória, para nos jogos de papéis que ela fazer de conta. Ela colocar o papel do adulto com a caneta e ela vai representar isso. Só que isso já é uma atividade lá para a próxima atividade guia, né? Que é os jogos de papéis. Quando a gente fala dos jogos de papéis, por que é que eu não vou entrar nesse curso? Por que é que eu não adentro aos jogos de papéis? Porque quando a criança está entrando na atividade guia Jogos de Papéis, ela também está entrando na idade obrigatória escolar. E a proposta da educação infantil, ela tem esse olhar. A BNCC, ela é a nível de Brasil. Claro que houveram as considerações de cada estado, houveram as considerações de cada região, de cada município. Alguns municípios especificamente, né, pegaram o material do seu estado e fizeram o seu material em cima. Mas todos precisam olhar para isso. A proposta da educação infantil, ela se dá em cima de interações e brincadeiras, pautadas também nas atividades guia.
Então, confiando no papel que a escola tem, né? Que eu trabalhei por muitos anos dentro de uma escola, eu sei a seriedade que a gente leva esse trabalho com a educação infantil e acredito que a grande maioria dos meus colegas também levam por esse lado. Então, sendo uma idade obrigatória, isso vai ser trabalhado lá com a criança. Então, eu vejo que nesse momento a gente não teria essa necessidade, né? Deixa eu interromper aqui, então, nosso compartilhamento. Bom, então eu espero, assim, que tenha ficado claro isso. Então, só fazendo uma retomada rápida. Atividade guia emocional direta, foco no adulto. O adulto é o centro da criança, porque é através do adulto que ele tem as suas necessidades satisfeitas. Atividade objetal manipulatória, o foco da criança é o objeto em si. Ela busca o entendimento desse objeto, o entendimento da sua função social. Porém, ela necessita ainda da mediação do adulto. O papel do adulto é fundamental. Tanto que, quando vocês pegarem as atividades ali da coletânea de atividade, vocês vão ver que não tem como a criança, a maioria das atividades é com a mediação do adulto. A criança vai fazer por si só, ela vai buscar, ela vai tentar e ela vai conseguir. Mas sempre a mediação do adulto está presente. Sempre o adulto precisa estar buscando essa interação com a criança. A criança ainda precisa da aprovação do adulto, e é com esse complexo de informações que ela vai enxugar de alguma forma lá o vínculo que ela teve, esse vínculo forte vai ir para outra atividade guia, que é a objetal manipulatória, pela aprovação do adulto. Nessa mediação com o objeto, a criança busca ainda o adulto, mesmo ela tendo autonomia, mas ela já busca como um apoio, ela não busca como um ponto central. Então, é importante a gente entender isso, por quê? Porque na hora de eu fazer a atividade com a minha criança, eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu não estou simplesmente pegando uma atividade que eu vi na internet, fazendo. Vai ajudar? Claro que vai. Mas quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, você faz melhor. Por exemplo, se a criança não tem consciência que ela escova o dente para limpar, ela vai passar a escova na boca, né? A partir do momento que ela entendeu a função social da escova e a sua significação, ela vai limpar o dente. Assim somos nós como pais. Se nós entendermos o período de desenvolvimento que o nosso filho está passando, nós vamos saber o porquê que nós devemos dar aquele estímulo. E é de coração que eu espero que isso esteja ficando claro com vocês, para vocês. Porque este é o objetivo pelo qual eu me dispus a gravar essas aulas. Então, de verdade, eu espero alcançar aí meu objetivo. Então, nós vamos ter só mais uma aula depois desta, né? Onde eu vou fazer um apanhado geral do nosso curso e fazer uma finalização aí com vocês, tá bom? Então, até lá, até a próxima aula.